num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que na hora em que os filhos de Deus se reuniram, o povo de Deus se reuniu, aqueles que pertenciam a Deus, os filhos, no meio deles também foi Satanás ali. Quer dizer, Satanás se infiltra no meio do povo de Deus e tem se infiltrado demais. Tem se infiltrado demais. E ele passa desapercebido por muitos. Mas os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra, eles estão sobre a nossa vida. E Deus, ele identifica, porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus olhou ali e viu que algo diferente existia ali. E falou para Satanás: vem cá, você vem da onde? Ele falou: eu estou vindo de andar pela terra e passear por ela. Estou rodando na terra, estou passeando por ela. E aí Deus virou para ele e disse o seguinte: você observou o meu servo Jó? Você olhou lá para ele? Você o observou? Satanás disse que passeava pela terra. Nós, quando passeamos por alguns lugares aí, você já deve ter passeado muito, eu também. Quando a gente passa por alguns lugares, nós olhamos muitas coisas. Muitas coisas passam pelos nossos olhos. Mas observar, nós só observamos aquilo que chama atenção, aquilo que realmente é diferente para nós, alguma coisa que desperta em nós o interesse. Isso observamos. E aí Deus falou para ele: você observou o meu servo Jó? Obviamente que não existia só Jó na face da terra, existia uma humanidade. Mas até Deus disse para ele: olha, você viu Jó? Chamou atenção especial e citou qualidades, citou atributos que Jó tinha, que eu, como homem de Deus, tenho que ter, você, como homem, mulher de Deus, deve ter também. Ele falou assim: você viu que ele é reto, ele é íntegro, ele teme a Deus e ele se desvia do mal? Observou que ele tem qualidades? E olha que quem citou isso aí foi o próprio Deus. Eu conheci pessoas que dizem que não devemos elogiar, não devemos reconhecer, que se você espera reconhecimento dentro da igreja A, B ou C, se você espera ser reconhecido, se você espera que vejam a sua qualidade, o seu trabalho, o seu empenho, então esqueça, porque ninguém vai reconhecer isso. Só que a palavra de Deus nos mostra o contrário. Veja que o próprio Deus reconheceu. Deus, ele olha para nós, ele está com os olhos atentos sobre a nossa vida. Deus está olhando para a sua vida agora, ele está olhando para mim aqui, está olhando para nós. Os olhos de Deus estão observando a nossa vida. Nós somos especiais, você é especial para Deus. Ele está olhando aí para a sua vida agora. E ele citou as qualidades que ele via em Jó. Deus também está olhando isso e querendo achar qualidades em nós, atributos que eu e você, como pessoas de Deus, devemos apresentar. Nós devemos ser retos, precisamos ser retos. E o que é o reto? Reto é aquele que é firme no seu propósito, que anda direito, aquele que não se desvia, não vai para um lado, para o outro, que oscila. Não, ele tem um caminho reto, ele anda direito, ele anda nas leis de Deus, ele anda agradando a Deus. Jó, ele era reto, íntegro. O que é íntegro? A palavra íntegro vem de integral, é puro, não tem mistura, não tem nada que o contamine. Ele era puro naquilo que ele fazia. Quando fazia, fazia com pureza. Obviamente que Jó, ele errava. Jó não era perfeito, eu não sou perfeito, você não é. Mas quando fazemos alguma coisa e fazemos com pureza, ainda que venhamos errar, aos olhos de Deus, ele se agrada da nossa vida. Ele se agrada de nós, não do erro, mas da pureza que há no nosso coração, daquilo que existe dentro de nós que é reto. Está dando para você entender? Eu espero que você esteja compreendendo aí. Deus, ele observou isso, ele viu essas qualidades. Temente a Deus, temer a Deus é respeitá-lo com amor. Você teme autoridades, eu temo. Nós andamos na lei, procuramos fazer isso. E quando a transgredimos, então a lei ela vem sobre nós para nos condenar. Não é assim que funciona? Então por que tememos a lei? Porque há uma punição. Mas temer a Deus é amá-lo, é respeitá-lo com amor.
é deixar de praticar, não porque somos impedidos, porque não somos impedidos. Nós somos livres. Jesus nos libertou para a liberdade. Podemos fazer aquilo que desejarmos, aquilo que quisermos podemos fazer. Somos livres. Mas por amor a Deus, colocamos limites para não desagradá-lo, para não fazer aquilo que transgride a vontade de Deus. Não é verdade? Então, Jó ele fazia tudo isso aqui. Mas uma coisa que também chama atenção é que Jó se desviava do mal. Se desviar do mal não é não praticar as mesmas obras. Não, eu frequento determinados lugares, mas eu não participo daquilo. Isso não basta. Isso não basta. Você quer ver um exemplo? Você já deve ter ouvido por aí, nesses jornalismos aí que existem, nas reportagens que nós vemos todos os dias, pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada, e acabaram morrendo, tendo as suas vidas tiradas. Né? Pessoas de repente estavam aí dentro de bares, enfim, e chegaram ali esses grupos de extermínio e mataram todo mundo que estava lá dentro. O inocente morreu. Por quê? Ele não fazia o que era errado, mas ele estava no lugar errado. Ele estava onde não devia. Se ele tivesse se desviado do mal, se ele não passasse nem perto, se estivesse em casa lá, não teria acontecido isso. Não teria acontecido perder a vida. Mas enfim, isso é um exemplo que nós estamos dando. Jó se desviava do mal. Eu e você temos que ser tementes a Deus, temos que ser íntegros, retos, mas há uma necessidade em nós nos desviarmos do mal, passarmos longe de tudo aquilo que é errado, aquilo que não presta. O que é errado, pastor? O que não presta? Fala para mim aí, o que eu não devo fazer? Eu não preciso falar não. Dentro de você existe algo chamado consciência. Você sabe o que é errado. Você sabe o que deve e o que não deve fazer. Aí dentro de você é uma voz que clama. E aí você pratica. Outro dia eu conversava com um rapaz e ele me falava a respeito do vício. Ele tinha tido problemas com drogas. E ele falava para mim que no dia seguinte, depois de ter usado a droga, ele caiu em profunda depressão, ele se cobrava demais, ele ficava envergonhado, não queria sair nem de dentro do quarto, porque ele não queria encarar as pessoas, ele sabia que ele tinha errado, ele sabia, era errado, e antes também de praticar ele sabia, mas mesmo assim ele ia lá, ele dava vazão àquilo. Existe dentro de nós sentimentos, pensamentos, vontades, né, que cogitam contra aquilo que é de Deus. Mas cabe a mim, cabe a você dominar. Deus falou isso aí para Caim lá atrás, lá em Gênesis. Todo o nosso desejo, muitas vezes, são contra nós, mas cabe a nós dominarmos. Nós temos que nos desviar do mal. E Jó se desviava do mal. O próprio Deus citou essa qualidade, esse atributo. Mas repare bem nesse detalhe. Jó se desviava do mal. Mas o mal não se desviou de Jó. Existia uma porção de gente, existia uma humanidade sobre a terra. Mas o Satanás escolheu aquele ali para atormentar. Aquele que era temente a Deus, o que era reto, o que era íntegro. Aquele que andava no caminho de Deus. Aquele que chamou a própria atenção de Deus e fez com que Deus citasse os seus atributos. Veja que quando somos de Deus realmente, então é mais provável que o mal ele venha. Ele venha para tentar derrubar, para tentar nos afastar, para tentar nos tirar da presença de Deus. Nós temos que nos desviar do mal. Mas o mal não vai se desviar da nossa vida, não. Ele vai vir para cima. Ele vai vir com tudo. Ele vai tentar destruir. Ele vai tentar acabar. Satanás foi e tocou ali em tudo que Jó tinha, tudo que Jó possuía, todos os bens. Jó era muito próspero. Se você tiver um interesse aí, e eu te aconselharia a fazer isso, leia o capítulo todo, leia o livro todo de Jó, é uma bênção. Vai fortalecer demais a sua vida, principalmente você que está passando por dificuldades aí hoje, você que está passando por lutas. Leia aí esse livro todinho e você vai tirar forças disso daqui. Jó era um homem muito próspero. Jó tinha muitos bens, possuía muitas coisas. Ele possuía gado, ele possuía ovelha, ele possuía cavalo, ele possuía propriedades, terras, tudo. Empregados, era o homem mais próspero do seu tempo, mais rico do seu tempo. E aí diz assim, no versículo 13, do capítulo 1, acompanha aí. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda,
Quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Quer dizer, repare aí, que num tempo menor do que esse que nós estamos aqui juntos, no começo do programa até agora, tempo menor do que esse aí, num tempo pequeno, todas essas notícias aqui vieram. Quantas vezes não paramos, não murmuramos, não reclamamos da vida, porque uma ou outra coisa dá errado, porque isso ou aquilo não está do jeito que queremos, porque um problema ou outro acontece e aí já é o suficiente para trazer desespero, para trazer angústia, para fazer com que a pessoa murmure e reclame de Deus e até blasfeme contra Deus. Num tempo menor do que esse que estamos juntos, esse homem aqui, Jó, perdeu tudo que tinha, tudo que ele possuía foi tirado. Os ladrões vieram, de repente do céu caiu um fogo e tudo que esse homem possuía foi tirado. Ele perdeu tudo que ele tinha num tempo menor do que esse que nós estamos juntos aqui. E se não bastasse tudo isso, se todos esses problemas não fossem suficientes, se isso que aconteceu não fosse bastante, no versículo 19 diz assim: eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ou melhor dizendo, também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Além do homem perder tudo que tinha, todos os bens dele, além dele ficar na miséria de uma hora para outra, aquilo que talvez fosse para ele mais precioso do que todos os bens que ele possuía, que fosse mais precioso do que todo o ouro, toda a prata, as propriedades, tudo, os seus filhos, isso também ele perdeu. Você que já perdeu um filho, deve saber a dor que é. Eu, graças a Deus, nunca perdi nenhum filho, eu tenho 2. Mas eu estive perto uma vez, e eu posso dizer que só pensar isso já traz uma angústia grande no meu coração. Imagina que ele perdeu todos morreram, uma só vez, de um só jeito. Todos estavam reunidos, a casa desabou. Agora, as demais coisas, os bens que ele possuía, tudo isso aí, veio lá o ladrão, os caldeus, isso e aquilo, aquele outro, foram lá, pegaram, levaram, o fogo desceu, a coluna, tudo isso aí há uma pessoa a se culpar, há alguém para se culpar. Nós procuramos culpados pelos fracassos que temos, os problemas. A gente olha para o lado e fica procurando. A gente olha e procura o culpado, a quem atribuir a culpa, a quem dizer: olha, esse aí é culpado por aquele problema que eu tive, por essa situação, é o chefe, é o vizinho, é o encarregado, seja lá o que for, não importa, é o empregado que não está fazendo direito. A gente procura um culpado. Mas e nessa situação aqui? A quem culpar? A quem dizer culpado? Porque não foi o homem, não foi ninguém, não teve bandido, não teve ladrão, não teve assassino. Um vento veio, bateu e derrubou a casa. A quem culpar? A quem atribuir a culpa? A mesma pessoa que muitas vezes nós fazemos, a Deus. Muitos culpam a Deus pelos problemas, reclamam. Se Deus tivesse respondido, se a resposta tivesse chegado antes, se as coisas fossem do jeito que eu gostaria, às vezes o ser humano ele faz isso, ele atribui a Deus. Mas não foi esse o papel de Jó. Continuando no versículo 20, olha o que esse homem fez. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Jó adorou a Deus. Sabe por que ele fez isso? Porque Deus era maior do que todas as outras coisas ali que ele perdeu. Era maior do que tudo. Deus estava em primeiro lugar no coração desse homem. Deus, quando olhou para a vida de Jó e observou, viu esses atributos dele, viu que o coração de Jó estava em Deus, e que Deus estava no coração de Jó.
Deus era o primeiro, o mais importante. Todas as demais coisas foram tiradas, mas aquilo de mais valioso permaneceu no coração. Permaneceu na vida de Jó. Jó estava ali demonstrando isso. Ninguém entendeu. O mundo não entende isso. As pessoas não compreendem isso. Mas esse homem provou. Porque aqui nos mostra também uma segunda lição. Satanás, ele trabalha de duas maneiras. A primeira, você vê aí, ele tentou fazer ou jogar Deus contra Jó de uma certa forma. Ele tentou provar que Jó temia Deus, que Jó era um homem íntegro, um homem reto, porque Deus cercava tudo que ele possuía e abençoava tudo que Jó fazia. Ou seja, é o mesmo que dizer assim: olha, aquela pessoa ali, ela adora o Senhor, ela fala bem do Senhor por causa de tudo aquilo que o Senhor concede para ela. O Senhor abençoa ela, o Senhor deu saúde, abençoou os filhos, ela é próspera, tudo que ela tem vai bem, ela é bem sucedida, tudo que ela faz dá certo. Então isso daí faz com que ela adore a Deus. E nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que estão dentro da igreja, amam a Deus de todo o coração, não saem da presença dele de jeito nenhum. Enquanto tudo vai bem, a pessoa mais feliz do mundo. Agora enfrenta um problema, acontece uma dificuldade, pronto, é o suficiente para ela desaparecer, para ela reclamar, dizer que Deus não está ajudando, Deus não está movendo a mão, Deus não faz mais nada, que Deus não resolve na vida dela. Quer dizer, enquanto ela está sendo abençoada, Deus é maravilhoso, mas quando as dificuldades aparecem, Deus já não é mais tão bom assim. Aí ela se satisfaz. Essa daí, infelizmente, ela está apegada mesmo. Mas entenda isso. Quanto mais de Deus você for, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você se empenhar em andar reto, em ser íntegro, se desviar do mal, mais o mal virá em teu encontro, ou ao teu encontro. Mais ele vai tentar contra a sua vida, te fazer desviar. Você que está me ouvindo agora e está louco para sair do vício da cocaína, do crack, da maconha, quanto mais você buscar em Deus forças, mais você verá dificuldades, porém a força de Deus vai estar na sua vida. Se Deus for a sua força, você vai vencer. Você que está passando problema, dificuldade econômica, se você olhar para o problema, se você olhar para essa dificuldade, então você vai ver ela maior do que a sua condição de resolver. Mas se você fizer de Deus a sua fortaleza, você verá a vitória. Embora os seus olhos vejam a dificuldade, Deus está trabalhando. Ele diz que trabalha em favor daqueles que confiam nele. Então o segredo está dentro do seu coração. Deus está olhando o seu coração, amor. Está olhando a sua vida. Ele está olhando para dentro de você. Satanás primeiro tentou provar que Jó era íntegro, era reto, porque Deus o abençoava, porque Deus cercava as coisas que ele tinha. E Jó mostrou que a história não era essa. Jó mostrou que Deus estava acima de qualquer coisa. Era bom ter os seus bens? Sim, era bom. Era bom ter a sua família ali, e havia união. Havia paz na casa desses filhos aí. Vejam que eles estavam todos reunidos na presença de Deus. Eles estavam reunidos ali, comendo na casa do irmão. Todos eles, havia união, havia paz nessa família. Mas morreram todos. E era bom ter os seus filhos ali. Mas mesmo perdendo os seus filhos, nosso Jó continuou firme com Deus. Ele não abandonou, ele não desistiu. Ele não abriu mão daquilo que era o seu verdadeiro tesouro. Aí Satanás, ele dá início à segunda etapa do seu plano, do seu bombardeio. Ele começa a agir o contrário. Mais uma vez, ele se apresenta na presença de Deus ali, e Deus pergunta para ele: aí, você observou o meu servo, você viu ele lá? Viu que você tocou, tirou as coisas que ele tinha, ele continua íntegro, reto? Aí Satanás falou: é verdade, mas o Senhor abençoou a saúde dele, vai tudo bem. Foca na saúde dele, tira a saúde dele, tira lá, coloca dores nele, vamos ver se ele não peca. Vamos ver, porque é o seguinte: olho por olho, pele por pele, tudo que o homem tem ele dará em favor da sua vida. Isso aí é verdade. O pai da mentira, pelo menos uma vez aqui, ele falou a verdade. Veja quantas pessoas não gastam fortunas de dinheiro em busca de tratamentos, medicamentos, especialistas, não buscam fora do país. Tem gente que está lá só ligada no aparelho e gasta um rio de dinheiro para manter o parente ligado lá nos aparelhos. Por quê? Por causa da vida. Tudo que o homem tem, ele dá em favor da sua vida. Quantas pessoas não estão morrendo aí cheias de problemas?
porque vão procurar plástica para isso, plástica para aquilo. É ou não é verdade? Pois é. Tudo que o homem tem, ele dá em favor da sua vida. Ele dá até o seu coração, se for preciso. Coração, espaço, coração. Onde Deus deveria habitar. Onde Deus habitava aqui na vida de Jó. Mas aí, o que aconteceu não foi isso. No versículo 7 do capítulo 2, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Presta atenção nesse versículo aí, ó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, tua pureza? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Nem tocando na saúde. E aí vem essa pergunta, porque Jó procurou um apoio. Tinha sua esposa do lado, a esposa que estava com ele quando ele adquiriu os bens, a que era mãe dos filhos, e aproveitava de tudo aquilo. Enquanto esse momento era bom, ela estava ali firme, estava ali segura, adorando o mesmo Deus, acordando de madrugada com Jó, e Jó queimava o holocausto, fazia ofertas em favor dos filhos, e essa mulher estava junto, a esposa estava junto. Mas quando tudo começou a dar errado, ela mesmo com os próprios lábios disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Deixa a tua integridade, não está adiantando. E quantos não dão esse conselho? Você está dentro da igreja, você está lutando, você está buscando, você está tentando mudar a história da sua vida, ajudar a sua casa, orando, buscando em Deus, mas é você remando sozinho para um lado e toda a família remando para o outro. A vontade é de desistir, não é? É isso aí que vem no coração de muitos: parar, abandonar, parar com tudo, as cobranças. Mas você não está indo na igreja? Esse teu Deus aí, essas suas orações, você não fala isso, não fala aquilo. Pois é. Mas o segredo é que Deus era muito maior do que tudo isso para Jó. Jó virou para ela e falou: a gente tem recebido bem, por que não receberíamos o mal? Ou seja, eu vou continuar sendo íntegro, vou continuar amando meu Deus quando tudo estiver bem, e vou continuar adorando quando tudo estiver mal. Deus será sempre o meu tesouro, a minha alegria, minha razão de viver. E aí nisso, mais uma vez ele prova a Satanás que ele não era íntegro, reto, temia Deus, desviava do mal. Ele não era de Deus, ele não andava nos caminhos de Deus só pelas bênçãos, não. Porque ele havia perdido tudo, absolutamente tudo. Deus está em primeiro lugar no coração de Jó. E a única riqueza que eu e você podemos ter, que o homem não pode roubar, o ladrão não pode tirar de nós, nada pode tirar de nós, o único tesouro, o único recurso inesgotável que pode suprir todas as nossas necessidades é Jesus Cristo no seu coração, na sua vida. Então, o que se tira daqui é que, mesmo sendo de Deus, mesmo frequentando a igreja, observando a palavra, mesmo buscando a Deus de todo o coração e fazendo tudo que é certo, ainda assim enfrentaremos lutas, teremos dificuldades. Nós temos que nos desviar do mal, mas o mal não vai se desviar de nós. Mas não importa, porque o que está conosco é maior do que tudo aquilo que é contra. Não interessa, não importa. Deus está com você. Se você fizer dele primeiro na sua vida, fizer o seu tesouro, a sua riqueza, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar. E aí, lá no final do livro, no capítulo 42, você vai ver a confissão de Jó. Onde Jó confessou, ele viu. Verdadeiramente teve os olhos abertos ali. E aí diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Maravilhoso. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
por isso me abomino e me arrependo no pó das cinzas. Jó, ele disse que conhecia por informações, tinha ouvido falar, como muitos aí que estão acompanhando agora. Você já ouviu falar das maravilhas de Deus? Você já ouviu falar de tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida, não viu? Você já ouviu falar? Deus é maravilhoso, Deus cura o câncer, Deus cura a AIDS, Deus liberta dos vícios, já não ouviu tudo isso? Jó conhecia de ouvir falar, mas naquele momento os olhos dele estavam vendo a Deus. E não é porque tudo tinha sido restaurado para ele não, porque de repente tem alguém aí imaginando isso também. Deus concedeu tudo para ele de volta, Deus restaurou a vida dele, deu a ele a riqueza, deu a ele de novo filhos. Não, nada disso, nada disso. Ele disse que os olhos estavam vendo, porque viu que a força que o sustentava não vinha dele. E quem o sustentou foi Deus. Sabe quem é que vai sustentar ou quem sustenta o homem nos momentos mais difíceis que ele atravessa na sua vida? É a força de Deus no seu coração. Há momentos em que olhamos e as dificuldades são tantas, as lutas são tantas, os problemas são tantos. Há momentos que a gente olha e vê que nós não temos em nós capacidade de posição, não temos força de suportar. E aí entendemos como é que conseguimos vencer determinados problemas na vida, como é que conseguimos ultrapassar, como é que conseguimos seguir em frente, continuar. Tudo parecia perdido, mas nós conseguimos atravessar aquele momento, porque Deus nos carrega nos braços. Deus nos leva nos braços, Ele nos sustenta. A força não é nossa, a força é de Deus. A força para a sua vida vem de Deus. E é aí que vemos Deus no nosso viver. Quando sentimos essa força dentro de nós, aquilo não vem da gente, mas vem de Deus para nós. Jó, ele viu isso, ele reconheceu isso. Nesse momento aqui, não tinha absolutamente nada restaurado, não. E você vai ver isso mais para frente. Mais um pouquinho para frente aí, ó. No versículo 10 do capítulo 42, diz assim o título: Deus restaura a prosperidade de Jó. Quer dizer, depois que Jó observou isso e viu, ele disse: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando ele viu a força de Deus na vida dele, no coração dele, sustentando ele, depois de tudo isso, aí Deus então restaura a vida de Jó. Em que momento isso acontece? Mudou o Senhor a sorte de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. Quando Deus olhou para ele e viu que ele mesmo vivendo aquele momento tão difícil, a maior preocupação do coração dele não era ser curado, a maior preocupação do coração dele não era ter todos os bens, mas a preocupação era de ver as pessoas que o cercavam abençoadas. Ele orava em favor daquelas pessoas. Essa palavra aqui, ó, esse trechinho aqui, ele vem de encontro à sua vida. Você que já fez a obra de Deus, você que já foi obreiro, você que de repente tem o desejo de fazer a obra de Deus, de ser um obreiro de Deus, ser um servo de Deus verdadeiramente, e aí de repente você para e diz assim: mas eu não tenho condição, nenhum de nós temos condição. De repente você olha e fala: estou cheio de problema, como é que eu vou falar de Jesus? Você vai falar de Jesus, você vai falar da sua vida. Você está aí para servir a Deus. Se você faz isso, você trabalha para Deus em favor do teu próximo, Deus ele abençoa a tua vida. Ele não estava orando por ele, ele não estava pedindo por ele, ele estava ali pedindo pelos amigos, e nesse momento Deus o abençoou. Quer dizer, eu e você somos abençoados quando oramos para Deus, oramos a Deus, quando pedimos algo a Deus. Você pediu para Ele, você vai pedir, você está pedindo, você necessita de algo, então o que você pedir, Deus ele vai te conceder, Ele vai te dar. Mas quando agradecemos, quando fazemos, ajudamos os outros, quando olhamos também para as pessoas com amor, quando oramos por elas, Deus também nos abençoa, ou talvez sejamos mais abençoados ainda. Veja que Deus mudou a história, mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos amigos. Então não se preocupe com a sua vida. Faça a obra de Deus aí, servo de Deus, serva de Deus. Sirva a Deus de todo o seu coração e deixe que Deus cuide da sua vida. Ele restaura a sua vida, Ele muda a sua sorte, Ele muda a sua história. Tá certo? Então, observe isso aí, retenha essa palavra no seu coração, coloque isso em prática. Não importa as lutas, os problemas, as dificuldades. Poxa, mas eu achei que ia ser diferente. Eu tenho andado nos caminhos de Deus, eu tenho servido a Deus, eu sou reto, eu sou íntegro com Ele, tudo que eu faço eu procuro agradar a Deus. Eu tenho enfrentado tantas lutas, tudo isso aí é para te fortalecer. Tudo isso aí é para fortalecer a sua comunhão com Deus.
E no final você verá a glória de Deus na sua vida. No final você verá a vitória. Pastor, mas tem demorado, eu ainda não vi, porque não chegou ao final. Não está demorando, não está no tempo certo. Nada acontece fora do tempo. E há tempo para todo o propósito de Deus. Tenha certeza disso. Deus está te fortalecendo, está te capacitando. Se você confiar, se você crer, se você fizer desse Deus o seu tesouro, a sua riqueza, você verá a glória dele no seu viver. Hoje, nesse momento, Deus está trabalhando em teu favor para te abençoar. Ele está te dando esse alimento para te fortalecer. Então, coloca essa palavra no seu coração, viva isso, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Tá certo?